Olá, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, Cláudio Souza, trazendo o nosso resumo das nossas lições. Hoje vamos falar sobre a nossa 7ª lição da nossa revista de jovens, Escola Bíblica Dominical, deste terceiro trimestre, revista CPAD. O título da nossa 7ª lição vai falar sobre o apóstolo Paulo falando a Timóteo, instruções sobre o comportamento na igreja, dando instruções sobre o comportamento do cristão, do crente na igreja. O apóstolo Paulo vai dizer aos Romanos, capítulo 6, versículo 12, que nem tudo é permitido. Ele pode estar tudo ao seu alcance, mas nem tudo é permitido ele fazer, né? Então, vamos trazer essa reflexão sobre essa nossa 6ª lição, 7ª lição. Lembrando que nossa revista está falando sobre sermos firmes, né? Ensino sadio e caráter santo nas cartas pastorais. Estamos estudando as cartas pastorais, escritas pelo apóstolo Paulo a Timóteo, 1ª e 2ª Timóteo, e também a Tito, cartas mais pessoais dirigidas aos seus cooperadores. Na nossa 6ª lição, nós falamos sobre as qualidades que é necessário para um diácono, candidato ao diaconato. 5ª lição, falamos também instruções aos pastores. Então, as cartas pastorais são um conteúdo muito pessoal, muito assim, que Paulo dirigiu diretamente a Timóteo sobre a responsabilidade do dirigente da congregação, deveres e responsabilidade do serviço cristão como um todo. E nesta nossa 7ª lição, nosso texto bíblico de referência são apenas 3 versículos. Capítulo 3 de 1 Timóteo, versículo 13, 14 ao 16. O texto áureo desta nossa 7ª lição está em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12, quando Paulo vai escrever dizendo que todas as coisas lhe são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas não me deixarei dominar por nenhuma delas. Resumo da nossa lição: a igreja tem um relevante papel como coluna e firmeza da verdade, e trata do ministério da piedade, que é sublime, a sublime revelação de Cristo. Então, Paulo vai dizer em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12, todas as coisas lhe é lícita, ou seja, eles são lícitas. Está tudo aí ao seu alcance, mas nem tudo que está ao alcance convém a um cristão participar. Jesus nos tirou do mundo, nos comprou, nos resgatou, mas ainda estamos no mundo. Por isso nós somos diferentes, porque o cristão, ele é diferenciado. É porque ele é melhor do que o outro, não. É porque ele tem que viver, ter um caráter santo. Então ele não pode se misturar. Então Paulo vai dizer, tudo me é lícito, tudo está ao meu alcance, mas nem tudo eu devo participar, porque hoje eu tenho uma nova identidade, discípulo, servo, cidadão do céu, apesar de ainda estarmos no mundo. Instruções muito importantes do apóstolo Paulo para os cristãos de uma maneira geral. Os objetivos desta nossa lição: compreender o propósito de Paulo ao escrever a carta a Timóteo, conscientizar de como convém andar na igreja do Deus vivo e saber a respeito do ministério da piedade. Nosso texto bíblico está na primeira carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 14 ao 16. Escrevo-te estas coisas esperando ir ver-te bem depressa, mas, se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. E, sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne, foi justificado em espírito,
visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Aleluia! Este é o Senhor, nosso Salvador, Jesus Cristo. Então, estudaremos nesta lição esses 3 versículos aqui do capítulo 3 da primeira carta de Paulo a Timóteo. Neste versículo, nesses 3 versículos, Paulo expressa o seu desejo, primeiro, de rever Timóteo, de ir possivelmente até Éfeso, onde Timóteo estava pastoreando. Paulo deseja ir vê-lo. Provavelmente isso não aconteceu, né? Fala do relevante papel da igreja como coluna e firmeza da verdade e a sublime revelação de Jesus Cristo, o Filho de Deus encarnado, ressurreto e glorificado. Vamos discorrer um pouquinho sobre essa tão grande observação, orientação observada pelo apóstolo Paulo, né, a respeito do como o cristão deve andar, como convém ao cristão andar na casa de Deus, a igreja do Deus vivo, né? O primeiro tópico desta nossa lição, o propósito de Paulo ao escrever esta carta a Timóteo. Nós, como pontuamos, as cartas, diferentemente das demais epístolas paulinas, as cartas, bem como Filemon, são cartas mais pessoais, né, dirigidas mais estritamente ali a pessoas. Isso não quer dizer que não sirva para nós, né? As cartas também, como os demais livros, foram inspirados pelo Espírito Santo, né? É conteúdo inspirado pelo Espírito Santo a Paulo para escrever. Então, é Deus falando com a sua igreja. Com a expressão, escrevo-te estas coisas, está aqui no versículo 14, escrevo-te estas coisas, Paulo dá um tom bem pessoal ao texto, principalmente ao dizer que esperava ir ao encontro de Timóteo bem depressa. Paulo estava ali na Macedônia, na região ali da Europa, e Filipe, o Timóteo, estava na Ásia Menor, hoje ali na atual Turquia, em Éfeso, possivelmente ali pastoreando a igreja de Éfeso. Então, Paulo pretendia retornar da Macedônia, né, a Europa hoje, para a Ásia Menor, a fim de encontrar seu amigo e fiel cooperador, o jovem discípulo de Paulo, pastor Timóteo. Paulo escreveu sua primeira carta durante sua viagem que fez depois do seu primeiro aprisionamento em Roma, quando visitou Creta, onde também deixou ali Tito. Depois ele escreveu uma carta a Tito, está lá em Tito, capítulo 1, versículo 5. E algumas cidades da Ásia Menor, como Mileto e possivelmente o próprio Éfeso, possivelmente. Né? De Mileto, Paulo seguiu a Troade, uma Macedônia, ali de onde ele escreveu esta primeira carta, possivelmente, Filipos, Tessalônica e também Bereia, região de onde escreveu ali esta primeira carta. Paulo tinha chegado ali na região da Macedônia e escreveu instruções a Timóteo, que estava ali na região da Ásia Menor, hoje em Éfeso, hoje a atual região ali da atual Turquia. Então, Paulo tinha este cuidado de direcionar, de ensinar como convém o cristão andar, não só na igreja, mas em todos os lugares, porque igreja somos nós somos o corpo de Cristo. Então, o cristão convém a ele andar dignamente, como é ensinado na palavra de Deus, né? Nos versículos 13 do capítulo 4 aqui da primeira carta a Timóteo, Paulo também expressa o seu desejo de encontrar novamente com Timóteo, mas não há nenhuma evidência de que tenha havido esse retorno dele ali para a região da Ásia Menor, Éfeso, ali onde Timóteo estava pastoreando.
Escrevendo a Tito, algum tempo depois, Paulo informa que pretendia passar o inverno em Nicópolis, né, na região ali ocidental da Grécia, bem mais distante da Ásia Menor, ali de Éfeso, onde Timóteo estava cuidando da igreja. Então, assim como qualquer um de nós, irmão, como qualquer um de nós, Paulo também fazia planos, né? Mas ele estava sob a direção do Espírito Santo, sobre a direção, ele estava ali no Espírito Santo guiando os passos de Paulo. Muitas vezes fazia planos, mas não era da vontade de Deus que ele fosse seguir naquela direção. Paulo fazia planos, mas ele havia entregado a sua vida totalmente à direção de Deus, o que inclui sofrimento e o próprio martírio. Então, muitas vezes nós fazemos planos, mas os nossos planos não estão de acordo com os planos de Deus. Daí a importância da gente orar sempre e constante e colocar Deus na nossa vida. Pedir a Deus, ao Senhor, que direcione os nossos projetos, os nossos planos de acordo com a vontade dele para a nossa vida, com o propósito dele para a nossa vida. Porque assim nós não vamos nos arrepender, não vamos nos machucar lá na frente, porque Deus está na direção. Então, muitas vezes, a nossa vontade não é a vontade de Deus. Aí, não damos ouvido ao que Deus tem nos falado, e lá na frente acaba não dando certo, né? Então, é importante a gente sempre orar, entregando a Deus as nossas vidas, todas as áreas da nossa vida, para que tudo esteja alinhado com o propósito de Deus. Nós, às vezes, não temos dimensão de quão importante é para o reino de Deus quando tomamos estas decisões. Não vemos o mundo espiritual, mas quando colocamos Deus em nossas vidas, há um grande impacto no mundo espiritual, porque armadilhas são desfeitas, obstáculos são retirados, o reino de Deus prospera e almas são alcançadas através do nosso testemunho de vida. Nossa maior pregação, evangelização, é o testemunho que damos diariamente, onde quer que estejamos. Então, é importante a gente pontuar isto. Ao mesmo tempo em que se esperava logo rever Timóteo, Paulo cogitava que sua viagem pudesse demorar. Assim enviou por carta suas orientações. Paulo tinha o desejo de ir visitá-lo em Éfeso, mas ele sabia também que a viagem poderia demorar e poderia até não acontecer, né? Como possivelmente não aconteceu. Aí ele escreveu a sua primeira carta a Timóteo. Então, nós, quando usamos sabiamente os meios de comunicação, são uma bênção. Elas podem nos edificar individualmente e também toda a igreja. Então, há uma observação interessante. Como é que nós estamos usando nossos meios de comunicação, nossas redes sociais? É bênção na sua vida? Está sendo bênção na vida de outras pessoas? Né? Então, precisamos refletir. As redes sociais são um canal extraordinário de comunicação, de interação, mas precisa ser usado sabiamente, que tudo em nossa vida glorifica a Deus. Como Paulo vai dizer na sua primeira carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 12, tudo me é lícito, né? Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Não me deixarei dominar por nenhuma delas. Então, tudo tem que ser para a glória de Deus. O apóstolo Paulo, ele iniciou a carta com a primeira carta, né? Essa primeira carta a Timóteo, com uma ordem a Timóteo para que ele ficasse em Éfeso com a finalidade de fazer oposição aos falsos mestres. Nós vemos isso na segunda lição, para que Timóteo viesse instruir, ensinar a sã doutrina. Deu também conselho relativo ao estabelecimento, à ordenância na igreja, e como deve andar o pastor, o bispo, presbíteros, qualificações, os diáconos, as mulheres. Então, é doutrina. As cartas pastorais são doutrinas.
ensinamento de como convém andar o cristão, o homem, a mulher, o jovem, a criança, o, o servo do Senhor, a igreja de Cristo. Então, é um ensinamento mais pessoal, mais mesmo que nos leva a refletir como servo de Deus, como cristão, como me convém andar, qual é o meu comportamento, como deve ser minha maneira de agir. Então, são cartas mais direcionadas para a vivência do cristão. Paulo antecipa agora o encontro com Timóteo em um futuro próximo. Porém, caso haja algum atraso, ele lhe dá de antemão conselhos para a liderança da igreja, né? Timóteo tem a mesma responsabilidade dos bispos e dos diáconos, e deve governar bem a sua própria casa, assim também como a casa de Deus. Aqui ele está ali na direção da igreja. Nosso segundo tópico desta nossa lição, a igreja do Deus vivo. Como convém andar? O ensino de Paulo não era somente para Timóteo, mas para todos os crentes de Éfeso, e via, de consequência, para todos os cristãos em todos os tempos, pois ele visava a igreja do Deus vivo. Eu e você somos a igreja, o corpo de Cristo. Então, são ensinamentos pastorais para cada cristão. São instruções que ao comportamento de todos que são chamados para pertencer à família, ao corpo de Cristo, na nova aliança, iniciada ali com o Senhor Jesus Cristo. O sentido casa de Deus, aqui no versículo 15, mas se tardar para que saiba como convém andar na casa de Deus. Então, esse sentido casa de Deus aqui não é físico. Paulo não está referindo-se ao templo, ao edifício, mas ao corpo místico de Cristo. Eu e você, a igreja, formada pela reunião de todos os santos, os quais são o templo, a habitação do Espírito Santo de Deus. Então, instruções de como convém a nós, como cristãos, andar em qualquer lugar que estejamos. Nós somos testemunhas. Nós somos testemunhas, nós somos luz e sal. Então, onde a luz chega, ela brilha. Onde o sal chega, ele dá gosto. Então, olha a diferença. É por isso que cristão não é igual a todo mundo. Há uma diferença. Há uma diferença. Isso é muito importante, esse ensinamento. A diferença de ser o cristão. Porque ele é notado, você é apontado. Então, qual é o testemunho que você está dando? É testemunho de cristão ou você é como todo mundo? Se é como todo mundo, não está salgando, não está brilhando, não está refletindo a graça de Cristo. Porque a graça de Cristo que atrai as pessoas a Cristo. E se nós não estamos refletindo esta graça de Cristo em nós, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. O cristão não é igual ao mundo, ele é diferente. Por isso ele choca. Porque todos observam. Porque ele é uma luz. Ele reflete. Ele brilha. Ele traz vida a quem está à beira da morte. É por isso que nós somos diferentes. Então, se eu, você, não somos identificados como diferentes, tem alguma coisa que precisa ser ajustada. Jesus anunciou aos discípulos a edificação da sua igreja, como ele vai dizer lá em Mateus, capítulo 16, versículo 18. E sobre esta pedra, sobre ele, a igreja estaria fundada. Então, nosso maior exemplo é Cristo. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja de Cristo. Mas a igreja precisa estar em Cristo. Todas as áreas da nossa vida precisam estar alinhadas com o propósito de Cristo em nós. Amém? Onde quer que nos reunamos, precisamos nos comportar de acordo com a palavra de Deus. Você está se comportando de acordo com a palavra de Deus? Pergunta interessante. Precisamos olhar para o nosso interior, fazer
uma autoanálise do nosso papel, da nossa responsabilidade como cristão nesta sociedade hedonista, relativista, né? Nós somos diferentes, nós somos o corpo de Cristo. A expressão Igreja do Deus Vivo contrasta com inúmeros templos dos deuses pagãos daquela época, ali de Éfeso. Já vista que o templo da deusa Diana ficava ali na grande cidade de Éfeso. Então, o paganismo, a idolatria, era muito grande naquela região. Ali mesmo em Éfeso, muitos haviam se convertido a Cristo, abandonando os seus ídolos, o que causou grande alvoroço naquela cidade. Esse episódio está em Atos, capítulo 19, quando aqueles construtores ali de imagens da deusa Diana, de vários deuses, acabaram criando um motim ali, uma revolta, porque a pregação de Paulo estava levando as pessoas a se converter ao cristianismo e estava deixando os seus ídolos. E a venda de ídolos, daquelas imagens, era o comércio de muitos daqueles cidadãos ali de Efésios. Então, eles se reuniram ali para tentar combater o cristianismo, que era pregado, que Paulo levou até aquela igreja ali, até aquela cidade, a região ali da Ásia Menor. Não podemos perder a poderosa presença de Deus em nossa vida, individual e coletivamente. E nós somos o corpo de Cristo. E nosso terceiro tópico desta nossa lição, o ministério da piedade. Mais que um sentido geral, verdade, aqui tem um sentido fundamental e específico, que é o ministério da piedade. Está no versículo 16 do capítulo 3 de 1 Timóteo. Capítulo 16, versículo 16 do capítulo 3 de 1 Timóteo. Esse mistério, a razão da nossa devoção, esse mistério, a razão de nossa devoção é Cristo, a palavra encarnada, em torno de quem estão escondidos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Olha o que diz o versículo 16. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne, Jesus, foi justificado em espírito, Jesus, visto pelos anjos, Jesus, pregado entre os gentios, Jesus, crido no mundo, Jesus, e recebido acima, na glória, Jesus. Há um risco enorme de se tentar reduzir o evangelho a uma pregação moral, pública, enquanto as qualificações individuais vão sendo desprezadas, né? Não são poucos os que estão reduzindo o evangelho à defesa de pautas públicas, uma pregação aparentemente espiritual, mas bem afastada da mensagem cristocêntrica. O que temos visto muito em nossos dias são esse esvaziamento espiritual, pregação motivacional, o chamado coach, né? Tem deixado a instrução da palavra de Deus e tem apenas massageado o ego das pessoas. Isso não é evangelho. Isso não é evangelho. Por isso é importante a gente estudar as cartas pastorais, porque não é mensagem de... Paulo não está massageando o ego de ninguém, Paulo está instruindo. Na sua segunda carta de Timóteo, capítulo 3, versículo 16, ele vai dizer que toda a Bíblia, toda a Escritura, ela é divinamente inspirada. Ela é proveitosa para nos ensinar, nos corrigir, nos repreender e nos instruir. Toda a Escritura. Então, muitas vezes, as pregações estão massageando o ego, está centrada no motivacional, colocando o homem ali no centro, porque tem que vencer, porque pare de sofrer, porque isso, porque aquilo. Quando o apóstolo Paulo nos ensina
como ele sofreu pelo amor do Evangelho. Então a gente precisa tomar cuidado com quem e o que estamos ouvindo. Vai para a Bíblia, confronta o que estamos ouvindo com a Bíblia. Né? Com a Bíblia. Às vezes a gente diz, congregue em uma igreja mais próxima de você. Não, congregue em uma igreja onde Jesus seja o centro. Onde a Bíblia, a palavra de Deus, seja ensinada. Observação muito importante. A única mensagem libertadora é o Evangelho bíblico completo, o Evangelho de Cristo, que expõe o mistério da piedade, ou seja, a encarnação de Cristo, sua morte, sua ressurreição, sua glorificação, né? Sua glorificação. Jesus encarnou, nasceu, morreu por mim e por você, ressuscitou, né? E foi glorificado. Jesus está glorificado, né? E seu poder regenerador, justificador e redentor, que através do seu sacrifício vicário, no meu e no teu lugar, nós hoje temos o privilégio de sermos chamados discípulos, cidadãos do céu. Nós fomos comprados, nós temos um dono, nós fomos justificados, perdoados, regenerados, e estamos nos santificando todos os dias até Jesus nos chamar para a sua glória. Esta mensagem, e somente ela, ou seja, a mensagem do Evangelho de Cristo, tem o poder de libertar o homem e de dar força interior para que ele vença suas próprias inclinações pecaminosas, afastando de toda imoralidade deste mundanismo já no maligno. Então, o mistério da piedade ensina, prega a encarnação de Cristo, a morte, sua ressurreição e sua glorificação. Então, esta é a mensagem cristocêntrica. O apóstolo Paulo veio explicar, ensinar sobre Jesus. No Velho Testamento, Jesus é anunciado, nós vemos a história toda, os profetas anunciando a vinda do Messias, os evangelhos, Jesus chega, está ali as biografias de Jesus, nas cartas pastorais, cartas de Paulo e as cartas universais ali, Jesus Cristo é explicado, e no Apocalipse, o livro da Revelação, o Senhor Jesus Cristo é esperado. Né? Jesus está glorificado, está esperando tempo determinado para buscar a sua igreja. Então, uma pregação moral é como atacar as consequências de um problema, deixando intangível a causa. Não ensina sã doutrina, a palavra genuína de Deus. É apenas massageando o ego, porque não pode confrontar. Mas a palavra de Deus, ela confronta, porque ela mostra a verdade, ela mostra o erro. É isso, e isso é o que tem sido feito em grande parte, da pregação evangélica, fazendo dela um discurso político na vã esperança de transformação da sociedade, mas não é um discurso vazio, motivacional, que vai transformar o interior do homem. A verdade do Evangelho é a verdade que liberta. É a verdade que liberta. E a verdade é Jesus Cristo. Não existe libertação da sociedade se os indivíduos permanecerem presos em seus delitos e pecados. Homens imorais jamais construirão uma sociedade moralmente sadia. Jamais. É apenas ilusão. Ilusão. As pessoas são hipnotizadas, vivem nessa vaidade e não são transformadas. Por isso, hoje nós vemos que não há diferença em muitos que se declaram cristãos. Não há diferença com o mundo.
Porque pessoas se declaram cristãos, mas estão lá cheias de tatuagem, usando brincos, e se declaram cristãos. E não há uma transformação, não há uma mudança. Então tem alguma coisa errada, tem alguma coisa fora do alinhamento, né? Porque Jesus ensinou como se deve andar, e não é igual ao mundo. O verdadeiro evangelho, portanto, apresenta a Cristo, o homem perfeito, o único que tem o poder de libertar, perdoando os pecados e produzindo uma profunda transformação do caráter das pessoas. É a obra da regeneração, pela qual se inicia ali no início o processo da nossa justificação, quando somos perdoados, né? Nós somos transformados e continuamos nos santificando todos os dias como cidadão dos céus, rejeitando os desejos e as concupiscências pecaminosas que tentam nos afastar de Deus. A igreja da Europa hoje, nos Estados Unidos, ali da América Central, da América do Norte, vive tragédias, esvaziamentos, frieza, por causa do declínio da pregação do Evangelho genuíno. Igrejas que há tempos atrás eram cheias, hoje estão sendo espaços para cafés, para bares, restaurantes, e as pessoas perderam o fervor, o amor pelo Evangelho de Cristo. Foram perdendo, tirando Deus das suas vidas, e o que acontece é isto: um esfriamento, um esvaziamento, não está tudo bem como estamos, e aí vai se esfriando. Quando se dá conta, a pessoa está lá no mundo, já não sente mais o desejo de se relacionar intimamente com Deus. Aí chega ao ponto de se declarar que não precisa de um Deus, que tudo pode ser um Deus. E vivemos esse relativismo exacerbado, essas ideologias, essas filosofias progressistas, que é contra o que a palavra de Deus ensina. Há também um movimento da chamada psicologização pela inserção de conteúdos motivacionais, autoajuda, a chamada teologia do coach. Deixou de ensinar a palavra de Deus e passou a massagear o ego do homem. Apenas mensagens de autoajuda que não levam ninguém ao reino de Cristo. Então, como coluna e firmeza da verdade, a igreja deve sustentar e proclamar a proclamação do mistério da piedade, que Paulo expressa através dos trechos de um hino bem conhecido dos crentes primitivos, que é aqui o versículo 16 do capítulo 3 da primeira carta a Timóteo. Aquele que se manifestou em carne, foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. O Senhor Jesus Cristo. Em poucas palavras, uma profunda mensagem cristocêntrica isso aqui. Tudo Cristo, né? Apresenta Cristo, o Filho de Deus, que se fez carne, morreu e ressuscitou como prova de sua vitória sobre o pecado, sobre a morte, sobre o inferno. João, capítulo 1, versículo 14. Sua vida e ressurreição, assim como a sua ascensão aos céus, foi testemunhada pelos anjos. Seu nome tem sido pregado aos gentios, aleluia, e crido por incontáveis pessoas em todas as épocas e lugares, as quais esperam vê-lo glorificado. A igreja de Cristo, ela anseia estar com seu mestre. Se não temos mais esse desejo, tem alguma coisa errada. A igreja de Cristo, ela anseia estar com Jesus.
O apóstolo João, quando fechou o Apocalipse, disse: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Precisamos ter saudade do céu. Estamos tão acostumados com este mundo que não desejamos o céu. Isso é uma tragédia espiritual para nossas vidas. Precisamos voltar às bases, à coluna, o sustentamento, que é Jesus Cristo, né? Buscando sempre o equilíbrio ao tratar da centralidade do Evangelho, que é Cristo, não é o homem, não é o antropocentrismo, não é o egocentrismo, é Cristo, é centrado em Cristo. Não podemos imaginar que não devemos estudar muitos outros importantes temas da vida cristã, também contido nas Escrituras. O ensino de Paulo visa ensinar como convém ao cristão andar, e isso deve ser feito com equilíbrio, nem fanatismo demais e nem frieza. O equilíbrio. O cristão é uma pessoa equilibrada. Porque o mundo olha para nós e tem que desejar ser como nós. Tem que desejar ser como nós. Então, o nosso testemunho de vida é a maior evangelização. Mas o segredo do equilíbrio do cristão é ter Cristo. É Cristo seu centro. Sempre no centro de todas as coisas das nossas vidas, interpretando e aplicando os ensinos relativos a todas as áreas das nossas vidas. Nosso foco central deve ser a glorificação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo em nossa vida. Nosso testemunho de vida, porque dele, olha o que diz Romanos 11:36, porque dele, Jesus, por ele, Jesus, e para ele, Jesus, são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Instruções para o cristão, o comportamento do cristão como igreja de Cristo. Amém? Deus abençoe.